Bom dia, bom dia. Fala galera, Alisson aqui trazendo atualização de mercado, algumas notícias. O vídeo de hoje especificamente é para falar sobre potencial de lucro. Muitas pessoas perguntam, Alisson, e quanto teria se eu investisse R$ 100, R$ 200, R$ 300, R$ 1.000 no DI e quanto eu conseguiria se eu participasse do copy trade com o mínimo de US$ 50, que dá R$ 300. Para facilitar a conta, eu vou pegar os dois cenários com R$ 300, que é o mínimo do copy, e vamos ver quanto em média você teria em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos, que é o prazo limite do copy trade, com os R$ 300 e depois comparar isso com a média de um DI. Para quem não sabe o que é DI, tá no comentário fixado desse vídeo o link para o vídeo onde eu falo sobre dual investment e como você consegue fazer em média 125% ao ano. Lembrando que eu baixei aquela média para 50% ao ano para manter uma conservação. Embora no grupo do Telegram eu também tenha postado que eu fiz em 4 dias 11% de lucro com o DI, tá bom? Vamos lá então. Inicial nós vamos botar R$ 300. Eu não vou fazer aportes, tá? Lembrando que o foco principal do projeto é transformar pouco valor em muito valor, sem ficar depositando toda vez. Deixa eu aumentar aqui, tá 3. Pronto, R$ 300. A taxa de juros, o DI, por média, ele rende algo em torno de 7% ao mês. Eu vou baixar essa média para 5% ao mês. Não é um investimento de altíssimo risco, é algo realmente mais conservador. 50% não, menos 1, 5% ao mês. Vou botar aqui ao mês. E em quanto tempo? Em 1 ano. Vamos botar aqui então 12 meses. E calcular. O valor final em 1 ano seriam 538. Você investiu R$ 349, né, R$ 300,49, e lucrou R$ 238 em 1 ano, a uma média de 5%. É um bom resultado, não é ruim, tá, de fato. E nesse primeiro ano, então, você teria esse valor. Agora, um gráfico para mostrar para você quanto seria de investido e quanto seria rendimento. Você teria mais investimento do que rendimento, seu lucro não teria sido o mínimo ali de 100%. E algumas tabelas, mês a mês, você pode pausar e ver aqui como funciona o crescimento. O saldo vai crescendo constantemente, os juros vão crescendo constantemente e sem aportes. Se eu voltar aqui e colocar só um prazo maior, vamos botar 2 anos. Em 2 anos, o resultado já seria um pouco mais interessante. A gente consegue ver que o seu lucro já seria maior do que o seu aporte. Você teria 2 vezes o seu aporte em lucro em 2 anos, o que é bom, tá? Lembrando que o DI é como uma poupança. Você não vai botar dinheiro no DI para transformar ele em milhões do dia para a noite. Ele é uma poupança que rende bastante, é super válido. No terceiro ano, você já teria então um valor mais expressivo. A partir do terceiro ano, eu gosto de comentar isso para qualquer investimento, a partir do terceiro ano é quando as coisas dão engatada, porque você passa a fazer por mês, em média, metade do seu aporte inicial, ou seja, é um lucro absurdo, tá? Super, super, super válido. Então, olha a diferença. No terceiro ano você já teria aí um aporte de 300 para um lucro de 1.437. Um lucro simplesmente 5 vezes o valor inicial que você aportou. Você estaria com 6 vezes a sua conta e 5 vezes o valor inicial seria só de lucro, o que é muito relevante. A comparação ano a ano. Primeiro ano tem menos lucro do que o investimento. Segundo ano já passou. Terceiro ano, então, nem se fala. No quarto ano, você já teria chego ali em 10 vezes o seu patrimônio em 4 anos. Ou seja, para facilitar as contas, se em 4 anos você tem 10 vezes o patrimônio, em 8 anos são 100 vezes o patrimônio. Em 8 anos, você teria aí R$ 30.000 com investimento inicial de 300. Lembrando que está no comentário fixado, você pode lá dar uma olhada como fazer um DI, como montar e tudo mais. Com isso dito,
quanto a gente teria então no copy trade? Lembrando que o copy trade já envolve mais riscos, é uma alavancagem maior, vai ter subidas e descidas muito voláteis ao longo dos meses, não é uma coisinha tranquila, mas definitivamente para um investimento pequeno e um lucro mais expressivo, é super válido. Hoje, sendo bem transparente aqui, quem já viu as playlists do canal sabe disso, hoje a minha média mensal com o copy trade, né? Eu disponibilizo o serviço, o lucro na minha conta e vocês compartilham parte do lucro, copiando as operações. A minha média mensal real está em 26%. 26%. A média que eu considero sustentável, porque tem 6 anos que eu estou fazendo isso, é 20% ao mês. Só que para título de conservadorismo, eu vou considerar que a gente faça uma média de 10% ao mês. Como o DI tem uma taxa de 10% sobre o lucro, se você botar 100, você vai lucrar 10, mas eu vou ficar com 1, então seu lucro real é 9. 9 de 100 são 9%. Então a média real do DI para esse cenário vai ser de apenas 9%. 90 mais um zero. Prontinho. 9% ao mês, tá? Em um ano. Quanto você teria participando do copy trade em um ano com R$300 iniciais? Fecharia o primeiro ano com R$840. Ah, meu lucro seria 540 em comparação com o gráfico. Já é no primeiro ano maior do que o seu investimento, já é válido. Em tabela aqui tem os valores, você pode dar uma olhada de como funciona o crescimento. No segundo ano, as coisas já ficam um pouco mais interessantes. Enquanto no terceiro ano do outro a gente tinha 10 vezes, no segundo ano com o copy trade a gente já está chegando bem perto de 10 vezes. Lembrando que esse ano especificamente eu fiz mais de 10 vezes em algum ponto. Eu cheguei a ficar com mais de 10 vezes meu valor em outubro desse ano. Então, considerar esses dados aqui é bem pé no chão. Vamos botar mais um ano na conta e agora as coisas ficam um pouco mais interessantes. 36. 20 vezes o valor. Em 3 anos. 20 vezes o valor. Logo, em 6 anos, se você fez 20 vezes, em 6 anos, teoricamente, e essa é a magia de juros compostos, se em 3 anos você fez 20 vezes, em 6 anos você faria, então, 400 vezes, porque é 20 vezes 20. Tem noção do potencial disso? Existem os riscos? Claro que existe, mas bota um valor que você pode perder, que você não vai se sentir afetado em ver ele subindo ou descendo, esquece ali dentro. R$300 é o mínimo hoje, então é super tranquilo. Bota uma vez só e vê o que acontece, acompanha a comunidade, conversa com a gente. Vamos botar mais um ano aqui e ver de quanto a gente estaria, de 36 para 48. Em 4 anos, de 6 mil, já deu um pulo para 18 mil. 18 mil. Quase 3 vezes em um ano. Olha esse gráfico aqui. Quanto é lucro contra quanto é investimento. Vamos botar então mais um ano. Em 5 anos, a gente conseguiria chegar a R$52.800. Ainda está longe do milhão em 5 anos. Mas porque eu estou botando os dados bem pé no chão. Não estou exagerando, estou botando menos da metade da expectativa real do projeto para ser bem conservador. Mais um ano se passou e agora a gente já teria R$148.000. Lembrando que para uma média de 10% ao mês, nesse ponto já estaria dando 14.800 por mês em média. Lembrando que teve mês que deu 80%, então pode ser que você consiga uma pancada dessa em algum mês. Tem noção disso? É muito lucro, cara. É muito lucro. E o risco de R$300 compensa essa possibilidade. De verdade, compensa mesmo. Lembrando que no copy trade eu só ganho em cima dos lucros que eu produzir. Se eu tiver prejuízo, eu perco o dinheiro da minha conta e não ganho na perda de ninguém. Eu só vou lucrar se vocês lucrarem. Então, para mim, é muito mais interessante, mas muito mais interessante, trazer resultados. E o último mês do projeto, 84 meses, 7 anos de projeto,
a gente chegaria aí com essa média bem reduzida, bem conservador, em 417 mil. Lembrando que eu coloquei 9% ao mês, sendo que hoje a média real é na faixa de 26%. O seu investimento se perde em meio a tanto lucro. Você não vai nem perceber ele depois de 7 anos. Tudo que vai sobrar é lucro, basicamente. Lembrando que eu sempre recomendo que eu vou postar ainda um vídeo sobre a gestão, como eu faria, mas eu acredito que o melhor é que você tire o valor inicial o quanto antes, para ficar mais tranquilo. Ah, mas são só R$300, eu posso deixar aí. Melhor. Mas se você botou 300 e não quer ficar preso à ideia de, eu posso perder, tô nervoso, tira ele quando você conseguir, deixa só o lucro e esquece o lucro lá, tá bom? Só para fim de comparação, esse é o gráfico lucro, resultado em 7 anos investindo com a gente, né, com a CopyTrade. E esse é o resultado, só para comparação. No mesmo período, esse é o resultado da poupança. Você nem sequer, em 7 anos, você nem sequer dobra o seu investimento. Esse é o resultado da poupança. Se você tem um dinheirinho guardado para emergência na poupança, estuda a possibilidade, por mais que existam alguns riscos e tudo, estuda a possibilidade de colocar esse valor no DI pelo menos. Porque o DI vai te dar uma diferença abismal comparado com a poupança, tá? O DI, eu vou até botar aqui o mesmo período de 7 anos, vou botar 5% ao mês no DI, sendo sempre conservador. Olha a diferença. Olha a diferença. Enquanto a poupança em 7 anos não vai nem sequer dobrar o teu patrimônio, o DI em 7 anos vai te dar um resultado significativo com risco bem reduzido. Não se compara ao CopyTrade de modo algum. O CopyTrade é mais de 40 vezes superior ao resultado. Mas dados os riscos, para alguém que está começando e não quer tanto se expor, o DI é uma opção bem válida, tá? Lembrando que os links importantes estão no comentário fixado. Vem para a comunidade, conversa comigo, troca ideia, compartilha esse vídeo, deixa seu like se você gostou. Pode deixar qualquer comentário, nos comentários, óbvio. Deixa aí embaixo sugestão, dica, crítica, opinião e vamos para cima. Um bom dia, vem ser Godly.